Sejam todos bem-vindos à nossa próxima palestra. Quem vai falar com a gente agora é a doutora Kelly Oliveira. A Kelly é uma pessoa muito querida, muito especial, está com a gente também no Conalco desde o nosso primeiro evento. Além de ser uma ótima pediatra, ela é muito minha amiga, uma amiga muito querida. Então é um grande prazer ter ela aqui falando para vocês. Espero muito que vocês gostem da aula dela. Ela é formada em pediatria pela USP, tem o título de alergia e imunologia pela Unifesp. Ela é especialista em amamentação pelo IBCLC e ela é autora do blog Pediatria Descomplicada, que muitos de vocês devem conhecer. Hoje ela vai falar pra gente sobre alimentação láctea na primeira infância. Qual a importância e o papel da alimentação láctea, né? Então a gente sabe que nos 2 primeiros anos de vida o bebê é chamado de lactente. Por quê? Né? Então vamos aprender mais com a doutora Kelly e eu espero que vocês tenham uma ótima aula. Se vocês tiverem dúvidas, podem procurar a Kelly nas mídias dela, mandem e-mail, entrem no Instagram dela, que é o Pediatria Descomplicada. Ela está sempre bem disponível para atender na medida do possível, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra, sou alergista e imunologista e também sou consultora internacional de amamentação. Eu estou muito feliz de participar com vocês nesse congresso e hoje a gente vai falar sobre a importância da alimentação láctea na primeira infância. Vamos passear pela amamentação, falar sobre a composição do leite materno, a importância dele na primeira infância e além, né, os benefícios a longo prazo, sobre, no caso dos bebês não amamentados, sobre as fórmulas infantis, também sobre os compostos lácteos e a importância do leite. Então fiquem comigo que vai ser muito legal essa aula, tá bom? Bom, gente, o conteúdo dessa aula então vai ser sobre aleitamento materno, as fórmulas infantis, os compostos lácteos e a necessidade láctea da criança. O nosso primeiro tópico, lógico, é sobre o aleitamento materno, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Então eu gosto de começar com essa frase, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, da Unicef e da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o clássico, né? O aleitamento materno ele deve ser exclusivo até os 6 meses e estimulado até os 2 anos de idade ou mais. Ele é o principal alimento da criança até 1 ano de idade. Bom, isso tudo vocês já sabem um pouco, né? Eu não preciso ficar repetindo aqui. Eu sei que muita coisa do aleitamento materno a gente já sabe dos benefícios dele. Mas o que eu vou falar um pouquinho para vocês é um pouco de algumas novidades, algumas coisas mais novas que a gente vê aqui sobre o aleitamento materno. Então, voltando um pouquinho na história, tem um pediatra que num guideline da Organização Mundial de Saúde, ele mesmo disse uma frase que fala assim: em todas as espécies mamíferas, o ciclo reprodutivo inclui a gravidez e a amamentação. Na ausência do último, então da amamentação, nenhuma das espécies, inclusive a espécie humana, teria sobrevivido. Então já naquela época, em 1981, já se falava sobre a importância da amamentação no ciclo reprodutivo e até mesmo para a vida. Então como somos mamíferos, nós mamamos, né? Por que não? E onde a gente está hoje na amamentação? Quais são as novidades? Quais são os benefícios do aleitamento materno que já se descobriram? O nosso querido César Victoria, que é um cientista, né? Ele é médico e também teve uma indicação para o Prêmio Nobel. Ele fala sobre o aleitamento materno e é um grande incentivador. Nunca antes na história da ciência tivemos tanto conhecimento relacionado à importância da amamentação, tanto para mães como para crianças. Então a gente está num momento atual que é inegável a gente falar em relação aos benefícios do leite materno. Quem fala o contrário está muito desatualizado, né? Pelo contrário. Então, gente, esse estudo que o César Victoria fez, junto com um grupo, né, de aleitamento, foi publicado numa revista de alto impacto científico, então uma revista assim, bem renomeada, tanto no Brasil, no mundo. E foi uma série, um estudo com uma série de uma meta-análise mesmo, então que foi avaliado vários fatores
vários estudos de alto impacto que conseguiu mostrar quais são as evidências do aleitamento materno a curto e a longo prazo, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, esse estudo que fala da amamentação no século XXI, epidemiologia, mecanismos e efeitos a longo prazo, foi baseado em 28 revisões sistemáticas e meta-análise. Os efeitos a curto prazo nas crianças foi identificado tanto morbidade quanto mortalidade, proteção contra enterocolite necrotizante, doenças infecciosas, diarreia, doenças respiratórias, otite, asma e maloclusão dentária. E efeitos a longo prazo nas crianças quanto a doenças crônicas e a inteligência. Super legal, né? Proteção, então, contra a sobrepeso e obesidade, melhores QI, melhor score de QI na vida adulta e melhor salário, inclusive. Olha que coisa legal, né? Importante que a amamentação pode impactar até na vida adulta. E efeitos a longo prazo na mulher, como a redução do câncer de mama e de ovário e a redução do risco de diabetes mellitus tipo 1. Aqui, né, nesse mesmo estudo, ele mostra um mapa onde a gente vê a porcentagem de crianças que receberam qualquer aleitamento materno, mesmo que não fosse exclusivo, até os 12 meses. E a gente vê que o Brasil, ele está em torno de 30%, talvez um pouco menos. As taxas de aleitamento materno, eles são maiores até aqui na África, né, uma coisa que chama atenção. E também na Ásia e no leste europeu. E nos países mais desenvolvidos, o que não deveria acontecer, eles são muito poucos, é muito baixo. E esse estudo mostra uma coisa muito interessante, que o aleitamento materno protege contra todas essas doenças, ele protege a mãe, ajuda a criança a se desenvolver melhor, então tem uma inteligência, né, tem impacto na inteligência, e inclusive no salário. Então penso o quanto que a gente poderia melhorar uma população toda, né, o mundo inteiro, com a amamentação. Aqui é um outro gráfico também, que eles mostram em relação aos indicadores do aleitamento de acordo com a receita, né? Então, países que maior renda, a gente vê que um pouco, não é tão alto quanto deveria, mas você vê que o aleitamento materno exclusivo é bem baixo. Bom, em relação às mortes, assim, quantas mortes seriam evitadas? Então, nesse mesmo estudo foi identificado que mais de 823 mil mortes, então, mais de 800 mil pessoas, né, dessas mortes poderiam ser evitadas se os bebês fossem amamentados até os 2 anos. Então, qual que é a conta, na verdade? Se você tem um bebê que mama até os 2 anos, quantas mortes seriam evitadas? E foi isso que o estudo evidenciou. Aqui, como eu falei com vocês, então, qual que é o impacto? Você tem um melhor desempenho intelectual, um aumento de 3,4 pontos no QI, que se mantém até a vida adulta, metade dos casos de diarreia e 1/3 das infecções respiratórias seriam evitadas no países de baixa e média renda, se tudo isso acontecesse, né? Se os bebês fossem amamentados até os 2 anos. Uma redução de 68% no risco de maloclusão dentária e uma redução de 19% no risco de leucemia em crianças. Isso foi achado muito legal, porque leucemia é uma doença muito grave, né? E se você tem uma redução do risco por um fato tão simples que é a amamentação, né? Outros achados importantes também que a gente achou que foi uma redução do risco de morte súbita em 36%, então mais de 1/3 nos países de alta renda, que é muito interessante. Não só nos países pobres, mas nos países ricos tem muito impacto. Proteção contra obesidade e diabetes mais tarde na vida. Então também relacionado, se você for pensar, amamentar é algo que você vai ajudar só os países pobres, lê do engano. Tem uma redução do risco de diabetes tipo 2 na mulher, uma redução do câncer de mama e de ovário na mulher e mais de 22 mil mortes relacionadas ao câncer de mama seriam evitadas se o aleitamento materno fosse até os 12 meses de vida da criança nos países de alta renda e até os 2 anos nos demais países. Então, quantas vidas seriam salvas? Aqui, novamente, a César Victoria fala uma frase que eu acho super importante destacar para vocês, que tem um equívoco generalizado de que os benefícios da amamentação dizem respeito apenas aos países pobres.
Nada poderia estar mais longe da verdade. Então, se você acha que a amamentação é coisa de pobre, gente, esquece isso, não é. Na verdade, só existiriam benefícios e a gente está, na verdade, num retrocesso se a gente pensar que amamentar é para países pobres. Não é. O segundo estudo, que foi nessa mesma série de grupos do César Victoria, que ele também organizou, entre outras pessoas, em relação à parte econômica. Então, assim, tá, vamos achar que a amamentação não é importante, não vai proteger contra doenças. Não só isso, mas tem um poder econômico muito grande. Então, assim, a gente pode investir muito no futuro de um país, economicamente falando, na parte da saúde, se a gente investir em amamentação. Eu vou provar para vocês por quê. Então, nesse artigo, ele fala que as perdas econômicas por não amamentar chegam a 302 bilhões de dólares por ano, o que significa 0,5% do PIB mundial. Imagina isso, né? E o aleitamento materno, ele evitaria um gasto de 6 milhões de dólares por ano no Brasil. Só no Brasil. Então, se a gente acha que não está adiantando nada, vamos pensar numa política pública para a gente melhorar a saúde do Brasil. Vamos pensar em como melhorar as taxas de aleitamento materno. Isso é super importante. Então, aqui tem um gráfico que mostra, né, cada país quanto que impactaria, né, na África, na Ásia, na Europa, nos países de alta renda, quanto que isso possibilitaria uma economia, menos gasto com saúde, menos gasto com doenças, com internações. E eles fizeram esse cálculo e chegaram a esses 302 bilhões de dólares. Aqui a gente pensa, poxa, então como que a gente tem que atuar, né? Não é só num nível de consultor de amamentação, ou num nível que a gente pensa no algo particular. Tem que ser algo individual, então tem que ser um investimento individual, mas é mais do que isso, é uma questão de saúde pública. A gente precisa pensar como todo e como população, como ajudar nessa questão da amamentação, né? E aqui no gráfico que ele coloca no estudo, ele fala que tem alguns determinantes. Então tem os estruturais, que é o contexto sociocultural, o mercado, como que tá o mercado para a mulher que amamenta, quais são os benefícios, licença amamentação, alguns cenários. Então, em relação à família, à comunidade, existe um apoio para essa mãe que amamenta dentro da família dela, dentro da população. Em relação ao trabalho, tem licença amamentação? Não tem. Eles fazem dão essa devida importância para a mãe que amamenta. Individual é essa iniciação precoce, então a gente colocar a amamentação, o aleitamento materno na primeira hora de vida, aquilo que a gente fala de colocar o bebê pele a pele imediatamente. A gente incentivar a amamentação exclusiva, principalmente a amamentação exclusiva até o 6º mês, o quanto for possível, mesmo que a mãe vá voltar ao trabalho. E a manter essa amamentação mesmo depois que a mãe começa a trabalhar, que é um dos principais desafios também, né? Você conseguir manter a amamentação depois que a mãe volta para o trabalho. E para isso a gente precisa de apoio de legislação, de tanta coisa, mas são algumas ideias para vocês. Pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre esse líquido que vale ouro, que é o leite materno. Vamos conversar um pouquinho sobre a composição dele, tá? Então, o leite humano, ele é muito mais do que uma fonte de nutrientes. Ele é uma substância viva, de grande complexidade biológica. Então, ele é muito mais do que só nutrientes. Ele tem outras coisas que a gente vai descobrir por quê. Então, esse primeiro estudo também do César Victoria que eles colocaram sobre o aleitamento materno, ele não ser somente um leite materno, mas até um remédio, um medicamento personalizado para o bebê. A gente sabe que o leite materno ele tem alguns componentes imunológicos que vão além da gente só nutrir esse bebê, mas inclusive gerar benefícios imunológicos, proteção contra doenças, tudo aquilo que a gente conversou um pouquinho, vai conversar mais ainda. Então, o bebê ele tem algumas vantagens em relação a essa proteção. E aqui eu coloco um pouquinho nessa imagem quais efeitos que ele teria. Ele tem um efeito de imprint no bebê, então essa coisa de imprint, a gente fala um pouco do imprint metabólico, da programação metabólica do bebê nos primeiros 1000 dias, né? Não só nos primeiros 1000 dias, mas que vão levar principalmente na primeira infância e na vida adulta.
o microbioma do leite humano, então algumas bactérias que tem no leite humano que elas têm um efeito modulador no intestino e também na questão do desenvolvimento de doenças, na proteção contra doenças. Regulação e resposta do hospedeiro, então qual resposta que eu vou ter contra micro-organismos, contra doenças. Regulação imune, respostas metabólicas, então doenças metabólicas, obesidade, diabetes, outras coisas, né? Síndrome metabólica, colesterol, tudo isso, a amamentação ela vai ter um benefício. A homeostase imunológica e metabólica, então o controle fino, né? O controle fino dessa parte imunológica do bebê, da programação metabólica. O leite materno ele transmite elementos do seu próprio microbioma e resposta imune para o bebê. Probióticos, a gente tem probiótico no leite materno, a gente vai falar um pouquinho também. E por fim ele encerra nessa parte do estudo, ele fala que o leite humano ele não é apenas um alimento nutritivo para a criança, mas é provavelmente o medicamento mais personalizado que ela poderia receber, dado no momento que sua expressão genética está sendo modulada para toda a vida. Essa oportunidade de receber esse imprinting não deve ser desperdiçada. Então, imagina aquela criança que não recebe, como que é difícil, né, você conseguir compensar isso. Então, assim, gente, não percam a oportunidade, a possibilidade de amamentar, de conseguir o aleitamento materno para o seu filho, que isso você vai estar fazendo muito bem para ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns estudos que falam não só da parte de composição, mas outros fatores que influenciam essa parte imunológica tão importante. Tentei trazer para vocês alguns artigos super atuais, de 2015, 2016, estão aí, 2017. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles. Esse aqui ele fala, foi publicado num jornal internacional, e ele fala um pouquinho sobre o leite humano, o microbioma do leite humano e os fatores que influenciam a sua composição e a sua atividade. Então ele compara que as populações bacterianas, então o perfil de bactérias que tem no seu corpo, no que nós temos um microbioma, que é onde as bactérias tem um equilíbrio, as bactérias do bem e as bactérias do mal, vamos colocar assim. E o peito versus a fórmula, eles viram que a população bacteriana é diferente dos bebês amamentados e dos bebês que mamam fórmula. Tem uma alteração nesse microbioma. Então, quando o bebê mama fórmula, você vai ter um fator de risco para doenças metabólicas, alergias, síndrome do intestino irritável e problemas inflamatórios, por exemplo. E o microbioma materno, ele é determinante na transferência de fatores que guiam a resposta imunológica e maturação desse intestino, por exemplo, e também de outras coisas em relação ao bebê. Então, como é bom a mãe também ter uma alimentação saudável. Isso eu acho que vale super a pena conversar aqui, porque não só a gente tem que pensar, não, vou dar o leite materno para o meu filho, que é o melhor. Sim, é o melhor, mas isso gera uma preocupação na mãe de se alimentar melhor. E também, óbvio, ela deve ter uma alimentação mais saudável. Quanto melhor for a alimentação dessa mãe, melhor vai ser a nutrição desse bebê, né? E algumas bactérias que estão presentes no leite humano que são importantes estão aqui, entre elas Streptococcus, Staphylococcus, Serratia, Pseudomonas, várias que vão ajudar a compor esse microbioma do leite materno que é tão importante. Então aqui tem um quadro que ele fala dos fatores que influenciam o microbioma humano, do leite humano. Então, o tipo de parto vai influenciar, a parte da lactação, o uso de antibiótico, a dieta da mãe, a saúde do bebê, a genética. São vários fatores que influenciam o microbioma do leite humano. Quanto melhor for isso, né, menos antibiótico, melhor tempo de amamentação, gestação, tudo isso. Aí isso vai influenciar então a microbiota do leite humano, que vai influenciar a microbiota do bebê, que vai levar a uma menor diversidade de micróbios, se for, e aumento da microbiota, melhor diversificação, com aumento de Lactobacillus e Bifidobacterium, que a gente sabe que são bactérias boas, bactérias do bem, que vão melhorar a saúde desse bebê.
e o menor risco de desbiose, que a gente chama, que são bactérias ruins, né, ou um desbalanço desse microbioma, dessa microbiota do bebê. E leva um bebê saudável. Por outro lado, se você tiver uma diversidade aumentada, umas bactérias que a gente chama são mais hospitalares, bacterióides, Clostridium, E. coli e menos bifidobactéria, isso aumenta o risco de desbiose no bebê e leva a aumento de risco de alergia com diminuição dessas bactérias e obesidade, inclusive. Então, é muito interessante esse estudo, foi publicado em 2016 e ele fala quanto que a gente também tem que prezar por esses fatores que influenciam o leite humano. Pessoal, um pouquinho então num estudo falando sobre o leite materno e o sistema imunológico da criança. Esse estudo mostrou que o leite materno tem alguns fatores imunológicos importantes para que a criança desenvolva uma tolerância imunológica, que inclusive vai levar ao menor risco de alergias. Então, algumas coisas são importantes que só o leite materno acaba dando, né, para o bebê, que é a transferência de antígenos em pequenas quantidades. Antígenos são pequenas partes de proteína que essa criança poderia ter alergia, mas em vez de você desenvolver uma alergia, você vai ter uma tolerância para aquilo. Então ele pode passar insulina humana, intacta, gliadina, ovalbumina e beta-lactoglobulina. A ovalbumina é uma proteína do ovo e a beta-lactoglobulina, por exemplo, é uma proteína do leite de vaca. Então por isso que, por exemplo, se o bebê tem alergia ao leite, a mãe precisa fazer dieta de exclusão em alguns casos, porque passa uma pequena quantidade de leite de vaca para o bebê, tá? Uma outra coisa é a permeabilidade intestinal, isso influencia. O próprio leite materno tem algo que a gente chama de fator epidêmico de crescimento, que no colostro ele tem grande quantidade em relação ao leite maduro, o que faz com que tenha um crescimento do intestino, né, da parte do epitélio do intestino, e que a criança possa ter mais proteção intestinal. A presença de fatores tolerogênicos, como eu expliquei para você, se a criança tem tolerâncias às proteínas, ela vai ter um menor risco de alergia. Então, TGF-beta é um tipo de citocina, interleucina 10 e interleucina 7 são citocinas anti-inflamatórias que ajudam no desenvolvimento da tolerância. E nutrientes, como os LC-PUFAs, que são os ácidos graxos de cadeia longa, que está tanto relacionado já ao ômega 3, ômega 6, mas já na forma pronta para o bebê, que ele não precisa quebrar nem nada. Então isso vai ter um impacto importante no desenvolvimento cerebral e no desenvolvimento da visão da criança. E a presença de vitamina A. Outras coisas também que a gente sabe que tem no leite materno são as bifidobactérias, os oligosacarídeos, lactoferrina, lisozima, imunoglobulina A, que tem a ver também com a imunidade, né, intestinal principalmente, mas essa parte imunológica da criança, alguns receptores, toll-like receptors também são outros mediadores, imunomoduladores do intestino. E também a transferência de bactérias viáveis. Como vocês podem ver, é muito mais do que só nutrientes, né? Aqui do mesmo estudo que a gente estava falando, então a gente vê que a criança ela desenvolve a tolerância imunológica. Então, nesse desenho, que é bem legal, eu achei o esqueminha, tem o antígeno, né? A mãe ingere a comida, o alimento ou algum antígeno do ambiente. Isso vai ser processado no sistema digestório da mãe, vai ser passado para o bebê, além dos antígenos, né, dos fatores imunológicos, isso tudo que a gente conversou, o fator de crescimento do epitelial, o fator tolerogênico, GA, e vai influenciar o microbiota do bebê. E isso vai fazer com que o bebê desenvolva a tolerância. E aqui no epitélio, como vocês podem ver no desenho, você tem a transferência de imunoglobulina A, transferência de algumas outras imunoglobulinas, o TGF-beta, que é anti-inflamatório, tudo isso levando a mecanismo de tolerância. Um outro estudo também, que eu achei super legal, é que você cria, né, isso é um programação imunológica do bebê no leite, ele faz com que aumente citocinas anti-inflamatórias.
em comparação com os bebês amamentados com fórmula. Então, um estudo de coorte que foi feito, né, o segmento desses pacientes, quando a gente fala estudo de coorte, são estudos de segmento de longo prazo, pegaram lactentes saudáveis em aleitamento materno, em menores de 3 meses e maiores de 3 meses. E a gente avaliou algumas coisas do leite materno dessas crianças. Então, avaliou a presença de interferon, TGF-beta, interleucinas. Todas essas interleucinas, gente, são interleucinas que a gente tem no nosso corpo. E concluiu-se nesse estudo que os bebês amamentados têm maior TGF-beta, menor citocinas pró-inflamatórias, que vão além de 1 ano de vida, mesmo que o bebê pare de ser amamentado. Então, mesmo que o bebê pare de mamar no peito, ele vai continuar tendo mais citocinas que tem a ver com toda a programação. E o microambiente também tem uma menor hiperresponsividade e uma maior tolerância imunológica. Aí ele interroga se é por conta de menor produção de IgE, se isso diminuiria o risco de alergias. Aí, como vocês podem ver aqui no gráfico do próximo slide, aqui vai mostrar que os bebês é comparativo, né? O TGF-beta é uma citocina anti-inflamatória, então você tem uma menor quantidade de TGF-beta na fórmula e uma quantidade muito grande nos bebês amamentados no leite materno. O TNF-alfa, que é na de baixo, você vai ter uma menor quantidade de TNF-alfa nos pacientes com leite materno. E o TNF-alfa é uma citocina pró-inflamatória, então é bom que você tenha uma menor quantidade. E a mesma coisa da interleucina 2, que é uma citocina pró-inflamatória, e você tem uma menor quantidade no leite materno. Bom, mais um estudo, gente, eu sei que... Bom, aquela coisa dos benefícios a gente já sabe, então vamos falar de estudo, vamos falar de coisa nova, de novidades bem interessantes. Um estudo publicado em 2016 falou não só que o leite materno tem tudo isso que eu já falei pra vocês, mas ele tem algo que é super interessante, que são microRNAs. Isso pode mudar de acordo com o jeito que o bebê mama no peito, a quantidade que ele mama, e isso faz com que facilite muitos processos fisiológicos. Então fala um pouquinho do importante que é o leite materno, né, para o bebê. Você tem essas células que elas mudam em resposta à alimentação, e você encontrou como essas células maternas no leite humano que a gente encontra são fontes ricas de microRNA. Esses microRNA eles são reguladores importantes no leite materno e está envolvido nos mecanismos de fluido corporal, então de todo o controle do seu corpo, né, dos bebezinhos, de fluidos, de eliminações, está relacionado ao mecanismo de sede, de apetite, então fome e saciedade, então ele pode regular isso. Resposta imunológica, desenvolvimento do bebê, tem uma importância funcional que eu achei fantástico. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho então sobre a composição do colostro e do leite materno maduro e quais são as diferenças. Isso aqui é mais um arroz com feijão, eu queria falar um pouquinho com vocês dessas coisas novas que estão acontecendo. Então vamos lá, a gente sabe que o colostro é um leite totalmente diferente do leite maduro. O colostro é um leite que ele não é muito calórico, porém ele tem um índice elevado, maior de proteína, tem bastante imunoglobulinas, que tem fatores imunológicos importantes, e ele é suficiente para o bebê nos primeiros dias e de fundamental importância. Então, como você pode ver aqui, o leite materno, ele é diferente, o bebê de termo do bebê pré-termo, do bebê prematuro, ele é muito mais calórico no prematuro, tanto o colostro quanto o leite maduro, tem mais lipídios, o leite do prematuro. Lipídios é o que dá, vamos dizer, o que tem mais aporte calórico para o bebê. Então você vê que o leite colostro ele não tem muito lipídio, mas ele tem muito no leite maduro. E as proteínas ele tem uma quantidade muito maior no colostro do que no leite maduro. E a lactose aumenta um pouquinho no leite maduro. Água. A água é o principal componente do leite materno. Tem mais de 80%, né, quase 90% do leite materno, supre todas as necessidades. Então, gente, eu sei que aqui parece chover no molhado, mas não precisa de chá, de água, de suquinho antes dos 6 meses. Não existe essa recomendação mais. É leite materno exclusivo se o bebê mama. Leite materno exclusivo em livre demanda, ele não precisa de nenhum
outro nutriente, ele não precisa de mais nada, só o leite, só o peito é o suficiente. Vamos conversar um pouquinho em relação à fórmula, mas só adiantando para vocês, se o bebê está exclusivamente com a fórmula, ele não é amamentado, é necessário introduzir um pouco de água, sim, entre as mamadas, não grande quantidade, mas eu oriento que sempre converse com o pediatra para avaliar a quantidade dessa água, tá bom? Que vai depender muito do peso do bebê e da quantidade que o bebê mama. Bom, em relação aos carboidratos, o carboidrato principal do leite materno é a lactose, tem 70% dos carboidratos é a lactose. Ele supre quase 50% da necessidade de energia, então é um aporte importante. A gente sabe que tem lactose no leite materno. Ela é relativamente constante, ela não muda muito. Ela vai fazer com que haja uma manutenção da pressão osmótica do leite materno, vai facilitar a absorção de cálcio, ferro, minerais. E quando você tem deficiência de lactase, que é raro, que é você ter uma ausência da enzima que quebra a lactose, é muito raro no bebê, mas pode acontecer, então tem que ser feito o diagnóstico. E existem algumas doenças congênitas, quando você tem ausência de lactose ou galactosemia, aí é uma contraindicação verdadeira de amamentar, mas é raríssimo, eu vou dizer que nunca vi uma no consultório. E a maioria das coisas quando você fala, é intolerante à lactose, não, provavelmente é uma alergia à proteína do leite e não é contraindicado amamentar. O bebê pode continuar amamentando, não tem problema, isso é uma falsa contraindicação. Mas em relação aos carboidratos, eu acho super importante, é uma coisa que a gente não fala muito, mas são os oligosacarídeos humanos, que é um tipo de carboidrato. E ele é tão importante que ele tem funções imunológicas presentes. E é o que eu falo aqui, tem algumas propriedades anti-infecciosas contra patógenos, como salmonella, listéria, então ele vai proteger contra esses micro-organismos, contra doenças, e vai facilitar com que tenha uma microbiota saudável. Então as bactérias do bem, os lactobacilos, os bifidobactérias vão estar mais presentes no leite materno e vai ajudar a regular essa resposta imune do organismo. Em relação à proteína, então a proteína ela é super importante no leite materno, ela não é em grande quantidade, a gente não tem um teor proteico muito alto no leite materno, o que é óbvio é o suficiente para as necessidades do corpo humano, né, do ser humano. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas sobre a questão do leite de vaca, por que não dá no primeiro ano? O aporte proteico no leite de vaca é muito maior. Então, vamos falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Ele é totalmente digerível, tem uma boa absorção, ele é suficiente para um crescimento e desenvolvimento do bebê. A quantidade de proteína no leite ela não é afetada pela dieta da mãe, então ela tende a ser bem inconstante. Tem vários aminoácidos essenciais, mais de 200, e nucleotídeos, que também são super importantes para a regulação metabólica desse bebê, imunológica. Tem algo super legal que eu gosto de falar, que é a lactoferrina e a lisozima, que elas vão impedir a adesão das bactérias patogênicas no epitélio, no intestino do bebê. E a lactoferrina, eu não coloquei aqui no slide, mas lembrar que ela ajuda na absorção maior do ferro. Então a lactoferrina é aquela enzima responsável pela absorção do ferro também. E é aquela coisa de você falar, não pode amamentar logo depois que come. Isso aí é mito, gente. Em relação ao leite materno, não tem problema nenhum, não atrapalha a absorção. Porém, se o bebê mama fórmula, então se o bebê não está em aleitamento materno, aí sim você tem que dar um intervalinho entre a refeição e o complemento e a fórmula, tá bom? E a IgA secretória, que também é uma proteína, é uma imunoglobulina, que vai ser uma proteção contra toda a superfície da mucosa. Ela vai recobrir toda essa mucosa e proteger contra doenças. A proporção da proteína é soro, a gente sabe que é soro e caseína. A gente tem uma quantidade muito maior de soro, que é a parte líquida do leite, e a caseína é aquela parte sólida. No colostro é praticamente 90% é soro, 10% caseína. No leite maduro varia de 70 a 30, 50 a 50. Entre a mamada essa proporção varia. Isso é interessante, né?
a gente vê aqui. E o leite de vaca, olha isso, gente, é 20 para 80, então tem muito mais caseína, que é a parte líquida, sólida, do que soro, o que acaba sendo uma desproporção muito grande, por isso que não é adequado para o bebê. Tem outras proteínas, como a alfa-lactoalbumina, que vai ajudar na síntese da lactose, a ligação com o cálcio e com o zinco, então alguns oligominerais. E a proteína ligadora do folato, fator bífido, tem vários outros proteínas importantes aí, que tem vários fatores importantes imunológicos que não vai dar tempo de falar aqui para vocês, mas são muito, muito interessantes. E a beta-lactoglobulina, aquilo que eu contei para vocês, que pode passar no leite, quando a mãe ingere o leite de vaca, ela vai passar para o bebê, mas ela não tem no leite humano. Então, isso que pode ser o responsável pela alergia do bebê. Se o bebezinho tem alergia à proteína do leite de vaca, a mãe não ingerindo não vai passar para o bebê. Mas não significa que o bebê tem alergia ao leite da mãe. Isso não existe. É o leite que a mãe ingere que pode estar passando para o bebê e ele tá tendo reações. Bom, e a gordura, né, que é uma coisa super importante no leite materno. É 3,5 a 4,5 do leite humano. É responsável por 50% das calorias. Então a gente vê aqui que apesar de ser uma pequena quantidade de gordura, ela vai ser grande responsável pela quantidade de calorias do leite humano que vai ser passado para o bebê. 95% são triglicérides e a quantidade varia assim de acordo com a dieta da mãe e com as necessidades do bebê. A gente sabe que a gordura ela se mantém, ela aumenta em relação à mamada, então no começo ela tem uma menor quantidade e ela vai aumentando ao longo da mamada, porém não quer dizer que no começo ela não exista, ela existe sim. E eu vou mostrar um estudo super interessante para vocês que fala que a mãe, amamentando em livre demanda, já tô adiantando para vocês, ela vai ter a quantidade de gordura, o bebê vai ter a quantidade de gordura que precisa. E tem coisas muito interessantes na parte da gordura do bebê, que são os ácidos graxos essenciais. Os ácidos graxos de cadeia longa, que vão ter muitos fatores importantes, como a regulação do crescimento, a resposta inflamatória, a função imunológica do bebê, da visão, desenvolvimento cognitivo e motor. E os ácidos graxos de cadeia longa, que são os LC-PUFAs, que a gente falou um pouquinho antes, que é o DHA e ARA. O mais interessante do leite materno é que a mãe, por exemplo, ingere ômega 3 ou ingere algumas coisas com DHA e ARA. E o leite materno, ele não dá isso numa forma inativa. Ele já dá numa forma direta que o bebê consegue absorver. Então, por isso que é tão interessante e tão importante. E uma coisa que também é interessante é que esse DHA e ARA também são transferidos no terceiro trimestre através da placenta, no final da gestação e também através do leite materno. Por isso, mamães, comam bastante peixe, comam peixes, né, que não tenham tanto acúmulo de metais pesados, mas comam peixe, tenham isso um hábito da sua alimentação que você vai estar passando gorduras boas para o seu bebê. Bom, esse gráfico aqui, que eu gosto bastante de explicar, ele mostra que aqui a gordura ela aumenta de acordo com o tempo, o triglicéride aumenta um pouquinho, o carboidrato se mantém, tá? Então, a gordura aumenta ao longo da mamada, mas ela não é zero no começo, e o carboidrato se mantém. E a proteína também se mantém ao longo da mamada, tá? Geralmente ela é maior a quantidade no fim da manhã e à tarde. E não fiquem doidinhas com essa questão do leite anterior e posterior, porque eu sempre falo para as mamães, se o bebê estiver mamando bem, ele vai chegar na gordura. Agora, se tiver um problema de amamentação, precisa ser visto para ver se ele não está conseguindo extrair o leite e conseguir chegar, ter um aporte calórico suficiente por conta dessa quantidade de gordura em menor quantidade. Aqui é uma foto super interessante, né, que tá, enfim, no Wikipedia, eu peguei no Google mesmo. E você tem a diferença do leite anterior à esquerda e do leite posterior à direita. O leite anterior, ele é mais branco acinzentado, ele não tem tanta gordura. E o leite posterior, ele já é bem branco, meio leitoso, assim, um pouco mais, uma consistência mais firme. Isso é por conta da quantidade de gordura mesmo, tá, gente? E
por fim, o estudo que eu falei para vocês, que fala sobre o volume e a frequência de amamentação e a quantidade de gordura nesse leite ao longo do dia. Então, olha que interessante. Eles pegaram mães e dosaram a quantidade, avaliaram esse leite, a quantidade de gordura e quanto o bebê mamava ao longo do dia, bebês amamentados em livre demanda. Esse estudo foi publicado no Pediatrics em 2006. Então aqui a gente vê que nesse primeiro gráfico é a quantidade de leite disponível antes da mamada, pareado e não pareado. Então mostrou que se o bebê mama as duas, não mama as duas, mama uma mama só por mamada. A quantidade de leite é aqui, ó, 120 e 140 gramas. Que isso os bebês foram pesados, né? Era uma avaliação indireta. E se o bebê pareia, o que acontece? Ele acaba ingerindo um pouco mais, né? Porque se você for ver 120 no primeiro, 80 no segundo. E nesse outro, em torno de 100, 90 a 100. Então, aquela recomendação que eu falo, oferecer os dois lados. Se o bebê mamar um lado só, ótimo, mas sempre oferecer os dois. Porque aí o bebê acaba mamando um volume maior de leite quando ele mama os dois lados. E aqui um estudo bem interessante que mostra se os bebês mamam à noite. Então, se os bebês mamam à noite, eles têm uma grande quantidade de leite materno que eles acabam recebendo. Se os bebês não mamam à noite, eles perdem essa mamada. O que eles compararam? Mães que tiraram a mamada da noite e as mães que continuaram amamentando. Então, você vê aqui que a quantidade é significativa. O que eu realmente recomendo, os bebês devem continuar amamentando à noite, desde que não seja algo assim exaustivo, esteja acordando de hora em hora, que também precisa ver o que está acontecendo. Mas antes dos 6 meses, eu recomendo que não se tire nenhuma mamada da noite. O bebê precisa disso ainda, tá? E aqui alguns resultados. Então, os bebês em livre demanda foram pesados antes e após a mamada, as amostras de leite foram analisadas, avaliou que o consumo de leite variou bastante, de 0 a 240 gramas, então mesmo beber uma manada até muita, e 6 a 18 vezes em 24 horas. Então imagina o quanto que pode variar em frequência em 24 horas. O bebê pode mamar até 18 vezes. Vocês sabem que isso é possível, né? E 64% dos bebês, então gente, mais da metade dos bebês mamam de 1 a 3 vezes à noite, tá? Bebês até 6 meses de vida, hein? A mama direita produz mais que a esquerda, isso é só uma curiosidade. O volume de leite depende de várias coisas, mas principalmente o volume presente na mama, se a mamada foi pareada ou não, no horário do dia. Então, a quantidade de leite pode variar bastante. E 67% do leite disponível é consumido em cada mamada. Então, o bebê não chega a esvaziar essa mama, ele vai mamar, mas ele não vai esvaziar completamente, certo? O teor de gordura variou bastante, a quantidade variou bastante, aqui você vê de 22 a 61 gramas por litro, mas a quantidade de gordura em 24 horas foi semelhante, independente da frequência das mamadas. Então, algo que eu quero que vocês gravem, gente, pra vida a ingesta de gordura do lactente não está relacionada à frequência das mamadas. Então, assim, o bebê mama 6 vezes por dia. Ele vai ter a quantidade de gordura mesma de um bebê que mamou 18 vezes. Então, assim, o nosso corpo é muito inteligente. Se o bebê mama menos vezes, a quantidade de gordura vai estar garantida ali. Se ele mama muito, a quantidade de gordura também vai estar garantida ali. E aquilo que a gente sempre fala, mamadas mais curtas e frequentes têm a mesma gordura diária em 24 horas do que a relação às mamadas espaçadas e menos frequentes. Então, se você pensa assim, se o bebê mamar muito, ele mama de hora em hora, será que ele tá recebendo leite posterior? Gente, se ele tá recebendo leite posterior ou não, nem é o que interessa aqui. O interessa ele tá recebendo a mesma quantidade de gordura se ele mama com menor frequência. Certo, gente? Então, isso é pra ficar. Pessoal, vamos falar agora então um pouco sobre as diferenças entre o leite materno, leite de vaca e leite de fórmula, tá? Aqui nessa tabela eu gosto de falar um pouquinho mais comparativamente, né? Por que o leite materno é o ideal? Por que a fórmula não é um substitutivo adequado?
porém não é a mesma coisa que o leite materno, lógico, e porque o leite de vaca não deve ser indicado para menores de 1 ano de vida, tá? Então aqui tem um comparativo entre o leite humano e o leite de vaca, que é uma diferença gritante. Aqui, então você pode ver em relação à proteína. O leite de vaca tem muito maior quantidade de proteína do que o leite humano. A caseína é muito maior no leite de vaca, assim, assustadoramente maior, é 0,4% contra 2,8% do leite de vaca. A gordura também é semelhante, mas a gente tem que entender que não é só a quantidade de gordura, mas a qualidade dessa gordura, o que tem nessa gordura, como a gente falou da questão dos LC-PUFAs, do DH e do ARA, dos outros triglicérides, outras coisas que são muito importantes no leite humano. A lactose, que tem muito maior quantidade no leite humano do que o leite de vaca. Minerais, que também tem a ver com a qualidade. E a energia, que também é semelhante, porém o que mais é gritante é a proteína mesmo, que vai ter uma sobrecarga muito importante. Então aqui também relacionado à fórmula, o leite de vaca e o leite humano. A proteína do leite humano ela é adequada, ela é fácil de digerir, enquanto que do leite de vaca ela é maior, ela é difícil de digerir, tem muita caseína e pouco proteína do soro. A fórmula infantil ela tem uma melhor relação, então aquilo que a gente conversou de 70-30, de 50-50, a fórmula infantil ela tenta seguir esse padrão do leite materno. Os lipídios do leite humano é óbvio que é adequado, no leite de vaca ele está deficiente, então não vai ter isso. E nas fórmulas infantis, algumas fórmulas elas adicionam DH e ARA numa proporção. Então eu vou falar um pouquinho para vocês tentarem entender o que é, por que adicionar isso, se o seu bebê não mama peito. E tem algumas coisas que são adequadas. Os minerais têm a quantidade correta e nas fórmulas infantis eles já adicionam. Enquanto que no leite de vaca vai ter excesso de muitas coisas que pode levar a sobrecarga renal. E outros minerais, como a gente pode ver no leite de vaca, ele não vai ter deficiência de vitaminas, de prebióticos, probióticos não tem. Na água você vai precisar se você der o leite de vaca, você vai precisar oferecer água, mas obviamente não é recomendado para menores de 1 ano. E as fórmulas infantis você pode precisar de um pouco de água, como a gente já havia conversado. E as vitaminas, os minerais, a fórmula adiciona. Também você vai ter pré-bióticos, são GOS e FOS. Algumas fórmulas infantis têm pré-bióticos, nem todas. E no Brasil, por isso que eu coloquei um xizinho, a gente não tem probiótico na fórmula, tá? Porque não teria como fazer, porque você tem que aquecer a água, e você aquecendo a água você acaba matando o probiótico. Então não tem por que eles acrescentarem probiótico. Então o leite de vaca, gente, por favor, não usem. Leite de vaca não é recomendado para menores de 1 ano. A criança não tem condições de receber essa sobrecarga e isso pode fazer um mal muito grande para o bebê. Eles têm, então só para ficar claro, tem alto teor de sódio, potássio, cloro, proteínas, uma alta osmolaridade, a criança tem risco de desidratação, tem baixo nível de vitaminas, todas essas, complexo B, C, D e E, sobrecarga renal, risco de hipertensão arterial, quantidade de insuficiência de ferro e uma baixa de biodisponibilidade de ferro. Então, além de ter pouco, não tem disponibilidade, o que pode levar a criança a ter perda sanguínea e anemia ferropriva. E é insuficiente em oligoelementos, principalmente o zinco, mas tem outros. Então, para vocês lembrarem, não é recomendado em menores de 1 ano, ok? Pessoal, vamos falar então sobre fórmulas infantis agora. Vamos entrar um pouquinho sobre isso, né? A gente falou bastante sobre a amamentação, por que ela é importante. Mas existem alguns bebês que, por algum motivo, eles não puderam mamar no peito, enfim, a mãe teve dificuldade ou acabou desmamando. E acabou que eles estão usando a fórmula. O que eu gostaria de falar para vocês é que as fórmulas existem, então a gente precisa usá-las da melhor forma possível, saber sobre a sua segurança, o seu uso, será que existe uma fórmula melhor, o que é interessante ter na fórmula infantil, então vamos falar um pouquinho. O que eu acho super importante é que a gente falar sobre um código, o Códex Alimentários. O Brasil ele tem esse código que é super rigoroso e ele regulamenta todas as fórmulas infantis.
Então ele mostra exatamente o que eles exigem, exatamente o que tem que ter na fórmula, em termos de quantidade, de proporção de proteína, de elementos, de lactose, de minerais. Então tem todas essas quantidades adequadas para um bebê da idade de 0 a 6 meses ou um pouco maior, tá? Tem várias fórmulas infantis, tem várias marcas, eu não vou falar sobre elas aqui, mas eu vou falar mais sobre essa questão. A gente tem uma norma que é a norma de comercialização de alimentos para lactentes, que é o NBCAL. É uma norma que, por exemplo, vai dizer que você não pode, tipo, ter usar bico, chupeta e ter propaganda de bebezinho bonitinho, que incentive o uso da fórmula. Ah, tem uma mamadeira e tem um ursinho. Não pode, tudo isso é muito regulamentado. Então, se vocês virem algo assim, vocês podem acessar o NBCAL e poder fazer uma denúncia. Existem, inclusive, regras e leis que são dos estabelecimentos, então como a fórmula tem que estar, se não pode, se pode fazer promoção, se não pode fazer promoção, tudo isso está determinado por esse código, tá? Então a definição de fórmula infantil é que ele é um substituto do leite materno produzido para satisfazer as necessidades nutricionais dos lactentes nos primeiros meses de vida, até a introdução de alimentos complementares. É um produto à base de leite de vaca, normalmente, ou algum animal, e vai adicionar alguns componentes. A ideia da fórmula infantil é você fazer algo que se assemelhe ao leite materno em termos de proporção e que seja adequado para o bebê, não seja prejudicial e ele possa ter um crescimento e desenvolvimento adequado. Lembrando que toda a segurança alimentar e adequação nutricional tem que ser comprovada cientificamente, através de estudos, são testes rigorosos que eles são submetidos, tá? Em relação à fórmula infantil, como preparar? Então, assim, algo super importante que às vezes as pessoas esquecem é que a fórmula infantil, a gente tem aqui no Brasil a fórmula em pó. Em alguns locais no mundo a fórmula é líquida, então não tem esse problema. Mas a fórmula em pó, você deve lavar bem as mãos, higienizar todos os recipientes, mas acrescentar a água com o pó a uma temperatura mínima de 70 graus. Por que isso? Porque existe uma bactéria, principalmente uma bactéria que é oportunista de fábricas de fórmula infantil, que é a Enterobacter sakazaki, que se você junta o pó com a água a essa temperatura, ela morre. Então ela pode estar no pó. Então por isso que, principalmente bebezinhos muito pequenos, menores de 3 meses, faça isso, gente. Fala, eu sempre guardo a aguinha lá e coloco água mineral para carregar para os lugares, pode? Olha, poder pode, mas existe esse risco potencial, entendeu? De ter essa contaminação, do bebê ter um quadro grave, enfim. Então a ideia é sempre misturar um pouco a água, né, com o leite, com a água mínimo 70 graus. E aí então espera esfriar e oferece pro bebê. É chato, né? Porque não tem essa praticidade de se levar para qualquer lugar. Mas é um risco, tá? E, por favor, depois que abre a lata, 30 dias, tá, gente? E depois que preparou o pó, descarta o que o bebê não tomar. Não pode guardar na geladeira, nem nada disso. O restante tem que ser descartado. E em relação ao risco das fórmulas infantis, a gente sabe que existe um risco, que na verdade, não vou dizer nem que é um risco, mas realmente a criança deixa de receber alguns benefícios que só o leite materno tem. Isso eu não tenho como dizer pra vocês que, você tá sendo muito radical, não é isso. É que o bebê realmente, ele deixa de receber alguns fatores imunológicos tão importantes. Por isso que a gente tem que incentivar tanto a amamentação, né? Então ele pode aumentar o risco de doenças infecciosas e crônicas, como diarreia, obesidade, aumenta o risco de morte súbita. A gente sabe que a ausência de aleitamento materno aumenta o risco de morte súbita em 62%, porque em 30%, porque o leite materno ele vai diminuir 62% o risco de morte súbita. Então imagina quanto que aumenta o risco se o bebê não está mamando, né? Tem alguns estudos que mostram que ele pode diminuir a aceitação de outros alimentos, porque é sempre o mesmo gosto, né? O leite materno a gente sabe que o gosto muda de acordo com a alimentação da mãe. E também pode influenciar, é interessante porque o leite materno pode influenciar uma preferência sensorial futura. Pode ter contaminantes químicos, a gente sabe, o risco infeccioso, como eu falei para vocês.
e há risco de contaminação por causa de higienização de utensílio, transporte, diluição. A gente mora no Brasil, tá? Não é um país... É um país muito dinâmico, é um país muito grande, que tem vários níveis, né, socioeconômicos. E dependendo dessa água, se essa água é potável ou não, de como a mãe faz a diluição, isso acarreta um risco muito grande para o bebê, né? Inclusive diarreia, contaminação, a criança vai parar no hospital. Então a gente tem que pensar nisso, né? Que o risco da contaminação existe, tá? E uma coisa muito interessante é em relação ao mecanismo de saciedade, que a gente fica, poxa, será que o bebê que mama a fórmula, ele vai ter uma regulação de saciedade igual ao bebê que mama no peito? Esse estudo do Pediatrics em 2010 mostra que provavelmente não. Então, as crianças amamentadas por mamadeira na infância, elas têm uma maior chance de esvaziar a mamadeira ou copo, independente do conteúdo, do que os bebês no peito. E o uso de mamadeiras, independente se é leite materno ou o de mamadeira ou de fórmula, ele vai ter um efeito diferente na autorregulação. Então, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado, não dar mais para o bebê, mas saber que isso pode acontecer, que essa regulação da saciedade ela é muito bem estabelecida para bebês que mamam no peito, mas nem tanto para fórmula. Para fórmula, os bebês tendem a ter uma regulação um pouco pior. Bom, e será que existe uma fórmula melhor, infantil? Quais são algumas vantagens em relação a diversas fórmulas que a gente tem no mercado, né? Tem proteína, tem DH, esse tem prebiótico, esse tem não sei o que, esse tem um lipídio diferente, esse tem não sei o que. O que será que realmente talvez faça diferença para esse bebê que mama a fórmula, que toma a fórmula? Então, assim, a proteína, vamos pensar na proteína, nessa proteína que vai ser colocada. Será que a quantidade, a qualidade é diferente? Então, mostra que sim, que o menor índice proteico, como esse estudo mostrou, uma avaliação entre o ganho de peso e a quantidade de proteína no leite e o controle com bebês amamentados, que fazia uma diferença. Então, aqui, num índice com maior proteína, a gente viu que a proteína foi obesogênica, então ela levou a um maior índice de massa corpórea dos bebês a longo prazo, enquanto que uma proteína baixa e bebês amamentados não tinham esse risco. E também que você pensar num conteúdo proteico menor da fórmula também diminui o risco de obesidade no futuro. Então, sempre acompanhando bebês amamentados, que é óbvio o padrão ouro, então bebês amamentados, menor risco de obesidade, sem dúvida. Se a fórmula tinha uma baixa quantidade proteica, tinha um menor risco de bebês amamentados ou tomando fórmula com alto índice proteico. Então fiquem de olho na proteína, gente. Se tem uma proteína um pouco mais alta na fórmula, pergunta pro pediatra, pergunta pro seu médico qual que seria a melhor, tá? Aí esse aqui é um outro gráfico também mostrando que, ó, a super alta, assim, a proteína alta aumentava o IMC, né, das crianças, enquanto que os bebês amamentados não, e os bebês com menor quantidade de proteína na fórmula também não. Uma outra dúvida, que as mães ficam muito em dúvida, assim, pra mim, é em relação à proteína parcialmente hidrolisada. Existem no mercado hoje, tem algumas proteínas hidrolisadas, mas que não é o escopo dessa aula, mas que tem a ver com alergia. Mas, se eu quebro um pouquinho a proteína, será que é melhor pro bebê? Então, teve um estudo que foi interessante, que ele falou foi um estudo de análise, de meta-análise, de uma revisão sistemática, então de um alto impacto, né, de uma variação estatística muito fiel, que a gente confia muito, que são os estudos de meta-análise e de revisão sistemática. Teve mais de 19 mil crianças que foram avaliadas e eles falaram assim que a proteína parcialmente hidrolisada, ela tinha muito conflito de interesse, então assim, isso era muito feito por fórmulas, por os fabricantes das fórmulas. Então, eles faziam aquele estudo do fabricante da fórmula infantil e falavam que essa fórmula é boa porque ela protege contra alergia, ela protege contra otite, sei lá o quê. Então, gente, isso caiu por terra, não tem benefício claro. Então, não é indicado que a criança ingira, por exemplo, uma forma parcialmente hidrolisada ou extensamente hidrolisada para reduzir o risco de alergia. Ela tem alergia? É outro caso.
Se a sua criança tem alergia ao leite, ela precisa usar uma fórmula especial. Mas se ela, eu acho que tem, ou eu acho que pode ter um risco, não deve usar. Você deve usar a fórmula normal, isso não vai ter diferença nenhuma para o seu filho, tá? Então, se alguém te falar com essa conversinha aí, esquece que não tem nada a ver, tá bom? Só vou falar um pouquinho então sobre o DHA e o ARA, que são ácidos graxos de cadeia longa super importantes. Um pouquinho sobre eles, eu já falei um pouquinho na aula, mas eles são ácidos graxos de cadeia longa, eles são um tipo de gordura que o seu bebê vai ingerir, que vai estar no leite materno, então já existe no leite materno. A gente sabe que a quantidade de DHA e ARA é proporcional ao que a mãe ingere, o que a mãe tem. Então, por isso que é importante ingerir coisas com DHA e ARA, ou se você não ingere, ter uma suplementação adequada. E é super importante para o desenvolvimento cerebral do bebê. Teve um consenso da Abram que foi publicado sobre o DHA especificamente e que eu acho importante compartilhar com vocês. Então, algumas considerações é que o consumo de DHA é muito baixo no Brasil. A gente não tem esse costume, talvez por não comer tanto peixe, mas outras fontes como alga também é difícil. Tem a questão do consumo de pescados e os contaminantes com metais pesados. Então, se ingerir muito peixe, ok, mas tem um problema de estar contaminado com metal pesado, aí a gente também tem esse malefício. Como pesar isso? Os peixes de cativeiro, a gente não sabe quanto DHA eles têm, principalmente salmão, então você pensa que o salmão é um peixe de cativeiro, então o salmão tem essa questão. Os suplementos à base de óleo de peixe, a gente não sabe quanto tem de DHA, então não vale a pena ficar dando só a base de peixe. O ácido alfa-linoleico, que é o ARA, você consegue ter uma ingesta adequada no Brasil, mas a taxa de conversão é baixa, então você acaba não convertendo tanto e não consegue absorver esse ARA se não tiver o DHA junto. Então tem que ter o DHA junto para absorver o ARA. Os primeiros anos são muito importantes para o bebê e é nisso que vai estar se formando o sistema nervoso central, a visão, o cognitivo, e é super importante a questão do DHA. E a questão do estado do DHA no leite materno em relação ao estado nutricional materno de DHA. Então, o bebê depende do DHA da mãe. Se a mãe ingere mais DHA, ela vai passar mais para o bebê. Então, por isso que é importante a gente fazer a suplementação da mãe, ou então fazer com que ela coma mais coisas que tenham o próprio DHA. Então, as recomendações da Abram são que as gestantes ingiram boas fontes de DHA, peixe como atum, salmão, arenque, a sardinha, o salmão de preferência não de cativeiro, né? Mas de qualquer forma eu falo assim, ingiram peixe, tenha esse costume, se você não tem, adquira. Ainda tomar cuidado com a origem desse peixe, se é contaminado ou não, então sempre seja de uma fonte boa. Eles recomendam que toda gestante deve receber um suplemento diário de DHA com uma fonte preferencial de algas. E a recomendação da Abram é que seja 200 mg por dia. Os bebês em leite materno, em aleitamento materno, você garantir a suplementação da lactante. Então, se o bebê está sendo amamentado, você fazer com que a lactante tenha essa suplementação, essa ingestão adequada através da dieta. E se o bebê não está em aleitamento, que é uma das dúvidas que a gente tem, é que a fórmula tenha pelo menos 0,2 a 0,5 de DHA, que é a quantidade adequada e segura. E os bebês acima de 6 meses também suplementar com DHA. Em crianças maiores de 2 anos, principalmente até 5 anos, você garantir pelo menos uma ingestão de ômega 3 para ele produzir o DHA suficiente. Então, o ômega 3 é aquela forma que não está convertida no nosso corpo, né, a forma in natura, que depois o nosso corpo vai metabolizar para produzir o DHA. Os bebezinhos menores de 1 ano, principalmente menores de 6 meses, eles não conseguem fazer essa conversão. Então, por isso que é importante dar o DHA direto, seja pela fórmula ou o bebê que mama no peito, certo? Depois de 1 aninho, boas fontes de ômega 3 já são o suficiente. Um estudo, então, mostrando ainda da importância do DHA, ele mostra que os bebês, é comprovado que em diferentes bebês amamentados que tomavam fórmula infantil com DHA e sem DHA,
teve uma melhor acuidade visual nos bebês que ingeriam fórmula com DH e ARA, tá? Nesse estudo comparativo, eles não compararam com o leite materno, então aqui é óbvio que o leite materno é melhor, mas comparando em termos de fórmula, a fórmula que contém DHA é melhor, tá, gente? Tem outros estudos também que mostraram aqui que teve um melhor componente cognitivo, então uma melhor capacidade de elaboração, inteligência e tudo isso nos bebês que ingeriam, que tinham fórmula com DHA comparado com os que não tinham, tá? E os amamentados, gente, que tiveram um aporte melhor de DHA, então que foi estimulado o seu consumo, foi suplementado, um melhor desenvolvimento. Então, capriche na alimentação de vocês, tá, mamães? Pessoal, então em relação ainda aos lipídios, tem alguns estudos, ainda são coisas novas, né, que estão surgindo, então as pessoas, as indústrias estão tentando sempre tentar um componente melhor, melhorar a questão das fórmulas infantis para ter uma melhor qualidade. E eles identificaram que alguns lipídios, de forma estruturada, então a gente fala os glóbulos de gordura humano, se você consegue assemelhar um pouquinho a esses glóbulos de gordura humano, eles vão incorporar melhor o DHA e ARA, que é o que a gente acabou de falar, porque que é importante para o desenvolvimento cerebral. Então, se esses lipídios estiverem estruturados, eles teriam um benefício. A parte lipídica do leite materno, ele tem triacilglicerol, fosfolipídio, esteróis, que são o colesterol, em quantidades diferentes. O principal é o triacilglicerol. E os ácidos graxos que variam entre o oleico, palmítico, láurico, o mirístico, esteárico, vários, o oletipulfas, que é o que a gente falou do DHA e do ARA, e o ácido linoleico. Então aqui essa foto mostra sobre o glóbulo de gordura do leite, né? E como ele é organizado, ele não é todo solto, ele tem a molécula dela, ela é toda estruturadinha. E isso vai ajudar a passar melhor na membrana, para ter uma absorção melhor no nosso corpo e, enfim, ter todos os benefícios que eles têm. Então, seria uma combinação na fórmula infantil, né, nesse estudo, ele mostra que seria uma combinação desses óleos vegetais, eles teriam uma melhor semelhança do leite humano e teriam uma melhor absorção. Porém, ainda não tem estudos em humanos comprovados, é uma coisa que está muito ainda em experimentação. Então, é algo que pode ser um benefício? Pode, mas não tem nada comprovado, tá? Só para vocês saberem. E aí, será que a gente coloca tudo no mesmo saco? Fórmula é tudo igual? Será que uma é melhor que a outra? Essas são algumas coisas interessantes que eu acho que vale a pena a gente acrescentar ou pensar, será que essa fórmula tem isso e tal? Mas a gente tem que lembrar que o nosso padrão é o leite materno, que acho que houve um avanço muito grande em relação às fórmulas infantis, ainda bem que eles tentam se assemelhar cada vez mais ao leite materno, apesar de nunca conseguirá se igualar, o leite materno continua sendo o melhor alimento para o bebê, sem dúvida nenhuma. Mas eles tentam se assemelhar e uma preocupação, né, que a gente sempre deixa, falando, será que a gente está fugindo do parâmetro que é o leite materno? Será que a gente tenta adequar tanto ou mudar tanto aquela fórmula que fica uma coisa tão diferente do que deveria ser? Então é algo que a gente precisa se perguntar para ver se realmente está sendo algo benéfico e se realmente vale a pena pensar o que é comprovado cientificamente. Então tentem ficar com aquilo que está comprovado já. Falando um pouquinho sobre compostos lácteos para vocês, então até para vocês entenderem o que é. Sobre definição, diferenças, quais são as recomendações, se é que elas existem. O composto lácteo é aquele composto que ele é recomendado, normalmente se é que é recomendado, mas ele é usado em maiores de 1 ano. E aí tem aquela diferença, leite de vaca in natura, eu uso esse composto lácteo, eu uso fórmula, qual o melhor leite para o meu bebê se ele não está sendo amamentado? É óbvio que se o bebê está em aleitamento materno, ele deve ser continuado até os 2 anos ou mais, e isso a gente já destacou bastante aqui, né, gente? Então, que fique isso bem claro, né? O composto lácteo, então, é um produto em pó que vai resultar da mistura do leite com substâncias alimentícias lácteas e não lácteas. A grande diferença é que no composto lácteo, você vai ter 51% no mínimo de ingredientes lácteos, que a gente chama. Então, a diferença da fórmula é que vai ter
outras coisas acrescentadas, mas no composto lácteo vai ter um mínimo de 51% de leite de vaca e um máximo de 49% de substâncias alimentícias adicionais. Que aí tem milhares de coisas, pode ter vitamina, fibra, o próprio DHA, ferro, zinco, outras coisas, certo? Então, será que a gente precisa usar o composto lácteo ou o leite em pó? O que é melhor? Eu deixo a pergunta para vocês, mas vocês vão chegar, acho que, à própria conclusão no final. A diferença, então, é que o leite em pó é o produto a partir da desidratação do leite de vaca. É leite de vaca. O leite em pó é o leite de vaca desidratado. Então, vai ser 100% leite de vaca, composto lácteo pelo menos 51%. Tá? Então, algumas conclusões, gente, que eu até deixo para vocês aqui, acho que é mais fácil já falar tudo, né? A gente fala de vários compostos aí que começa com NE, termina com LAC, começa com MIL, termina com NUTRI. Então, vocês sabem o que eu tô falando. Começa com EN, termina com MIL. Vocês sabem qual que é, né? Se a dieta for inadequada, os compostos lácteos eles podem contribuir para uma composição nutricional mais completa, vamos dizer assim. Usar com equilíbrio, não substituir por comida de verdade. Necessária uma regulamentação para a composição, então não tem muito uma regulamentação. Aí 51% de leite, tá, mas o que tem nos outros? Não tem uma regra, não é igual a fórmula infantil que ela é mais certinha. Deveria ser, né, feito, usado somente com prescrição e quando necessário, por exemplo, se a criança tem alguma doença crônica, realmente que ela tem uma má absorção. O fato é, gente, não precisa usar, é mais um marketing do que uma necessidade. Não existe uma indicação formal para que eles sejam usados. Então, lembrar que você sempre tem que adequar a quantidade de proteína de acordo com a recomendação. Pensar naquela coisa da proteína que a gente conversou. Se tem maior teor proteico, ele é um fator obesogênico para a criança. Substituir parcialmente a gordura do leite de vaca por ARA e DHA seria interessante, por conta de ser uma gordura melhor. Você tem um melhor conteúdo de minerais, como cálcio, fósforo, vitaminas. Você pensar que a fortificação com ferro, iodo, zinco, os oligominerais, as vitaminas, ser na mesma proporção que na fórmula infantil e não numa proporção diferente, nem mais nem menos, justamente adequada que é para a idade. E diante de todas as evidências, esse artigo mostrou, que foi um artigo de revisão publicado em 2013, que não deve ser promovido como uma necessidade de nutrição na primeira infância. Então, assim, não é isso que vai fazer a diferença para o seu filho. O seu filho precisa comer comida de verdade. Ele precisa comer bem, comer variado. E o leite, como a gente vai ver aqui, mas ele vai diminuindo a importância, né? A criança vai comendo melhor e ela vai mamando menos, mesmo no peito. Fórmula, então, menos ainda. A gente não tem que priorizar isso de forma nenhuma. A gente tem que priorizar a comida, né? A comidinha. Pensar que o leite é importante até 1 ano, tal. Os lactentes até 2. Bebês que mamam no peito, não vejo problema nenhum. Eles podem mamar por muito tempo, não é isso que vai fazer a diferença. Mas o bebê precisa comer comida de verdade, certo? Em relação às bebidas vegetais, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Será que eu posso dar leite vegetal para o meu filho? Eu não quero dar leite. Será que eles são adequados? A partir de que idade eu devo dar? Se é recomendado ou não? Eu vou demonstrar uma tabelinha para vocês aqui. Eu queria mostrar algumas evidências também para a gente entender o que é o leite vegetal, qual que é a indicação dele, quando usar e por quê, tá? Uma preocupação minha maior aqui, tenha várias bebidas nessa tabela. É a bebida de arroz, de amêndoa, de aveia, de soja e o leite de vaca integral em pó. E as comparações, aqui não tem a comparação do leite materno, mas é só para vocês entenderem entre as bebidas, tá? Se o bebê mamar no peito, sempre vai ser preferível que ele continue mamando no peito, né? Então, aqui o que mostra é que a bebida de arroz, que muitas vezes é o que a gente mais consome, mas é a que menos eu recomendaria, ela tem um altíssimo teor de carboidrato e baixíssimo teor proteico, que é muitas vezes o que a gente precisa, né, em relação ao leite. A quantidade de cálcio normalmente adicionada, mas todas essas bebidas normalmente adicionam cálcio. E um teor proteico muito baixo.
O que mais talvez se iguale é em relação à bebida de soja, que ela aumenta bastante. Mas se você for comparar em relação ao leite materno, não tá aqui, mas o teor proteico é muito mais baixo do leite materno, né? É óbvio que não chega a ser 1, mas não é tão alto igual a bebida de soja. Igual o leite de vaca e o leite de soja. Então, gente, em relação principalmente em relação à bebida de arroz, o que causa uma maior preocupação é a questão do arsênico inorgânico, que é algo que a gente encontra na bebida de arroz e que pode ser muito prejudicial e ter levado à intoxicação, então coisas que realmente não recomenda-se. Então, você tomar muito cuidado com a ingesta de arsênico inorgânico durante a infância. O arroz, ele acaba contendo altas quantidades de arsênico inorgânico, principalmente o arroz branco, então por isso que eu falo sempre para evitar o branco, eu preferi o integral. A gente sabe que no Brasil a gente ingere muito arroz, então não use o leite vegetal ainda para comer mais arroz ainda, né? E com o risco de não sendo orgânico você ingerir muito arsênico inorgânico. E as bebidas de arroz, você não tem a quantidade você tem dados sobre a quantidade de arsênico, mas você não tem dados sobre a quantidade de proteína nas fórmulas infantis à base de arroz. Isso é uma coisa que está começando, que são fórmulas infantis à base de arroz, mas você não tem muito um consenso sobre isso, que é uma preocupação. Então, a recomendação é que você deve ingerir o mínimo possível. A ideia é que isso seja regulamentado a um longo prazo. As fórmulas de proteína à base de arroz são uma opção para alergia ao leite, porém você deve saber quanto tem o arsênico inorgânico. Eu acho que isso vai ter um escopo em outras aulas, mas tem outros substitutivos, lógico, para o leite, para a fórmula infantil, se o bebê é PLV e não mama no peito, logicamente. As bebidas de arroz não devem ser indicadas para lactente e você pode incluir outros cereais na dieta para você evitar essa exposição ao arsênico. Então, no fim das contas, gente, lembre-se que o leite vegetal, ele não é um substitutivo pro leite de vaca ou pro leite materno, para a fórmula infantil, porém pode fazer parte da dieta da criança que já come como qualquer outro alimento, mas não pensando como substitutivo ao leite. Em termos disso, ele é um composto totalmente diferente, que tem mais carboidrato do que proteína, ele tem cálcio, porém numa menor quantidade. Tem outras questões aí que não valem a pena, eu falo assim, se você pensar que é um substitutivo, então não acho que é isso, tá? E se for dar algum leite, prefere sempre o leite de amêndoa ou o leite de aveia, porque eles não têm tanto essa questão e tem um melhor teor proteico, tá? Mas não pensar que é um leite substitutivo. E em relação ao leite, será que é necessário? Tá, meu bebê desmamou naturalmente, depois dos 2 anos de idade, tá super bem, tem uma saúde de ferro, come de tudo. Será que eu preciso ainda dar leite para ele? Se ele não mama no peito, eu desmamou cedo, você acha que eu devo dar leite para ele depois? Até quanto tempo? O leite tem que fazer parte da nossa dieta? Então vamos conversar um pouquinho. Esse estudo, eu peguei um estudo de revisão que falava um pouquinho sobre o leite, sobre alguns produtos que são os derivados. Será que eles são bons ou ruins, né? Porque hoje a gente entra numa moda, né? A gente tem que falar que é uma modinha, mas é sem leite, sem lactose, né? Não só sem leite, mas sem lactose, sem glúten, né? Sem todas essas coisas, mas sem uma indicação muito precisa. E a gente acaba falando, não, o leite é ruim, o leite é do mal. Será? Então, assim, eu peguei um artigo de revisão que fala se o leite materno, ele é um leite de vaca, né? No caso, o leite materno, obviamente, mas ele vai impactar numa saúde melhor ou pior. E se ele aumenta o risco de doenças e mortalidade, ou diminui, ele aumenta ou diminui esse risco. E aqui nesse gráfico ele mostra que, assim, a longo prazo, nos estudos que foram avaliados, né, ele diminui, ele tem em relação a uma menor quantidade de obesidade na infância, no adulto também com uma melhor composição corporal, diminui o risco de diabetes, doença cardiovascular, de doenças ósseas, então fraturas, menor risco de câncer coloretal, gástrico, câncer de mama.
é indiferente para o câncer de próstata. Alguns estudos mostraram aumento, mas isso também não teve uma conclusão, por isso que está entre parênteses. E indiferente em relação à mortalidade, então não aumenta nem diminui a mortalidade, e o câncer de próstata, de ovário e de pulmão também não teve diferença se a pessoa ingeriu ou não. Então, o que fica, né? A gente tem que pensar que, no geral, o leite parece ser benéfico, mesmo para adultos, né? Melhora a composição corporal, facilita a perda de peso. A ingesta do leite é inversamente proporcional à ocorrência do câncer coloretal, não tem associação com esses cânceres e o consumo foi associado a essas causas de mortalidade. O que me parece que, no geral, o leite é benéfico, desde que seja com equilíbrio, numa ingesta que a criança pule refeições para tomar leite, quer tomar leite o dia inteiro, não. A gente vai falar um pouquinho, mas a quantidade de leite é, no máximo, 3 porções de leite ou derivados por dia depois de 1 aninho. Então, se o bebê come queijo, come iogurte natural, né, aquele sem açúcar, de preferência, por favor, sem açúcar, não tem problema, ele vai precisar tomar, sei lá, 1 copo de leite por dia, 2 no máximo, copos pequenos, né, nem falo de um copo grande, ele já vai ter o aporte de cálcio dele, o aporte do leite que ele precisa. Tá, então essa é a conclusão no fim das contas. Pensando, gente, em quanto será de energia que o meu filho precisa? Será que ele está recebendo leite suficiente? Será que o meu peito está sendo suficiente para ele? Então eu gosto muito dessa tabelinha, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente vê aqui nessa tabela da OMS, apesar de ser um dado antigo, eu acho que ele é super importante, porque isso não vai mudar, né, em relação ao atualmente. Quanto mais o bebê mama no peito, menos o bebê precisa de outras comidas. Então, meu filho não come nada nos primeiros meses, será que o leite materno está sendo suficiente? Então, aqui mostra muito mais que até os 6 meses realmente é a recomendação. Você vê que os bebezinhos têm a recomendação de energia quanto que eles precisam. Se realmente aumenta bastante o gasto calórico a partir dos 6 meses, até os 5 meses tem um gasto calórico muito menor, e isso faz com que haja realmente uma maior necessidade de outras comidas, e por isso a introdução alimentar. Aqui, então, mostra quanto que o bebê ingere de leite materno e quanto que ele ingere dos alimentos. Se o bebê tem uma alta ingesta de leite, né, a gente vê aqui a partir dos 6 meses, se o bebê tem uma alta ingesta, 609 de caloria, né? Calorias do leite materno. Quanto que ele vai precisar de alimento complementar? Só 73 calorias, gente. Então isso é muito pouco. Ao mesmo tempo que, se óbvio, o bebê mama menos, ele vai precisar comer mais. Então é essa proporção, né? Quanto mais o bebê mama, menos energia em outros alimentos que ele vai precisar. O que muda bastante, se a gente for ver, num bebezinho, numa criança de 1 ano, que é justamente quando a criança precisa estar comendo melhor, ela já anda, né? Ou se não anda, está quase andando, engatinha e tal. Precisa de muita energia. Se o bebê ingere pouco leite materno, ele vai precisar pelo menos de 1.000 calorias, né? Através da comida, etc. E se o bebê toma bastante leite, é praticamente a metade de calorias que ele vai precisar. Então, ingerindo 602 calorias pelo leite, ele vai precisar de 490. Por aí vai. Essa tabela eu acho muito legal, que fala de quanto que o bebê precisa de energia do leite materno, da Organização Mundial da Saúde, então a fonte é super confiável. E você vê que até os 6 meses o bebê não precisa de energia a mais. E você vê que tem, a partir dos 6 meses, uma quantidade de energia maior, que aumenta proporcionalmente ao longo do tempo. Então, o leite materno aqui, ele continua sendo muito importante, uma fonte interessante, uma fonte muito importante de energia, até 1 ano de vida, sendo que depois de 1 ano, isso deixa de ser tão importante. Então, assim, a quantidade de energia, ele vai precisar de outros alimentos e o leite materno um pouco menos. Então a gente fala assim, aquela coisa, o leite materno vira água, não sei o quê. Esquece, gente, o leite materno não vira água, ele continua sendo uma importante fonte de energia, inclusive para os bebezinhos, as crianças maiores de 1 ano. E em relação a outras coisas, então assim, energia
Para bebês de 12 a 23 meses, então para bebês maiores de 1 ano, de 1 a 2 anos, ele ainda tem um aporte importante de energia. Você vê que ainda é quase em torno de uns 40% da energia do bebê. E em termos de proteína, é bastante, é mais que 50%, uns 55%, por aí. De ferro é muito baixo, então por isso a necessidade de suplementar, de ingerir carne. E vitamina A é uma grande fonte de vitamina A, o leite materno. A recomendação da OMS é que os alimentos complementares que você vai introduzir na alimentação da criança tem uma densidade energética mínima de 0,7 calorias por grama. Isso porque a gente sabe que o leite materno é extremamente calórico, ele tem basicamente essa densidade energética. Então, se você der uma comida que tem uma densidade menor que isso, você não está alimentando seu filho. Então, por isso pensar em alimentos, não sopinha rala, nada disso, essas coisas que vai dar mais líquido do que realmente energia, mas comida de verdade. A gente não é aconselhável suco de fruta ou vegetal e sopas, então priorizar, né, os alimentos no alimento de cada grupo, como vocês vão ver aqui no próprio congresso, vocês vão entender um pouco melhor. Os sucos de fruta, saiu uma recomendação nova da Academia Americana de Pediatria que não são recomendados em menores de 1 ano. Então, suco de fruta natural, mesmo que seja natural, tá óbvio, né? Não tô nem falando dos de caixinha que são proibidos, mas priorizar a fruta in natura. Pensar que na criança que mama no peito, 3 refeições por dia é o suficiente, para as crianças não amamentadas 5. Aqui a gente tem a pirâmide alimentar, que você vê que a base da pirâmide é carboidrato, então os legumes, o arroz, os tubérculos, as raízes, os pães, macarrão, ovo, né, tem aqui. Na segunda pirâmide são os vegetais e as frutas, na terceira o leite como um aporte, carnes e os grãos, e no último eles colocam tipo guloseimas, tal, azeites e óleos. Obviamente que, gente, açúcar, essas coisas é proscrito para menores de 2 anos, tá? Aqui também, em relação aos grupos alimentares, você vê que em crianças, em bebês com até os 11 meses, não há necessidade de introduzir nenhum tipo de leite fora o leite materno se o bebê mama no peito, senão a fórmula láctea adequada para a idade, a fórmula infantil. A partir de 1 aninho, pelo menos 3 porções de leite ou derivados, e isso se mantém até a vida adulta. Então, 3 porções de leite ou derivados. Até 1 ano de vida, o leite materno supre 100% das necessidades do bebê em termos de leite, tá? E quanto de leite, isso depende, você vai manter o leite materno em livre demanda e 3 porções de leite derivados para acima de 1 ano. Esse aqui é um exemplo de tipo de leite que você pode dar. Esse é do Manual de Pediatria de 2012, que a gente logo vai ter uma atualização, então ele não tem algumas coisas que ainda não tá muito certo. E por último, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre algumas redes de apoio. Por que é tão importante a gente amamentar? Por que a gente tem que estimular o aleitamento materno, né? A gente sabe que nenhuma andorinha faz no verão sozinha. Tudo que eu falei aqui sobre a importância do leite materno, sobre a questão da fórmula, então eu falei bastante sobre a fórmula. É para vocês se sentirem acolhidos, para vocês saberem que existem várias pessoas que querem ajudar, existe uma rede social mesmo na internet que ajuda, que promove o empoderamento materno, as consultoras de amamentação, né, que são maravilhosas, que também estão aí para ajudar. Tem várias redes do governo que ajudam, como a Organização Mundial da Saúde, Banco de Leite Humano, Unicef, o IBFAM, que também tem vários locais, e a AMS Brasil, aqui também é o símbolo do Hospital Amigo da Criança, que é uma iniciativa do governo de estimular o aleitamento materno ao nascimento. Tem várias redes de apoio, então não fique sozinha, procure ajuda se você está com dificuldade. E não espere para procurar ajuda muito tarde, ou quando o bebê já está querendo desmamar. Procure ajuda logo. Se você está sentindo dificuldade, tem dor, procure ajuda por conta da amamentação, tá? Não deixe isso se perder, né, cedo. Isso causa tantas questões na mulher, a gente fica muito frustrada, né, como mãe por conta disso, muitas vezes. Então a gente tem que buscar ajuda, né, e o máximo que a gente puder. E
Um pouquinho em relação a desmame, eu falo que até quando que o bebê vai mamar? A gente tem que lembrar que a gente não deve limitar a duração da amamentação, e eu gosto muito dessa frase do Dr. William Sears, que é um pediatra nos Estados Unidos, e que a gente tem que entender que a amamentação é um processo, o aleitamento materno é um processo que a criança vai se superando dia a dia. Então eu gosto dessa frase que é: não limite a duração da amamentação a um período pré-determinado. Siga os sinais do bebê. A vida é uma série de desmames, do útero, do seio, de casa para a escola, da escola para o trabalho. Quando uma criança é forçada a entrar em um estágio antes de estar pronta, ela corre o risco de afetar o seu desenvolvimento emocional. Então, como é importante a gente poder manter essa boa relação, saber que não tem problema, não vai estragar a criança, o leite não vai virar água, esse menino tá grande, não. Se você tá bem com a sua relação com o seu bebê, se você quer manter um aleitamento materno prolongado, isso é com você e com o seu bebê, a decisão é de vocês. E se você, após os 2 anos, pensar num desmame ou num desmame gentil, um desmame gradual, procure uma especialista nisso, uma consultora que saiba fazer isso de forma gentil, sem traumas. E uma outra frase que eu também gosto muito, que é da Elsa Giuliani, pediatra, que também é consultora em amamentação, como eu, internacional de amamentação. Ela fala uma frase que eu gosto muito. O desmame não é um evento, e sim um processo, que faz parte da evolução da mulher como mãe e do desenvolvimento da criança, assim como andar, sentar, correr e falar. Nessa lógica, assim como nenhuma criança começa a andar antes de estar pronta, nenhuma criança deveria ser desmamada antes de atingir a maturidade para tal. E por último, eu escrevo aqui uma frase para vocês, mas que é de coração, de carinho mesmo, que é: se as mães soubessem que a informação é a arma mais poderosa para o empoderamento materno, que ele é algo em constante mudança e que os profissionais de saúde não são os donos da verdade e que existem pessoas maravilhosas que podem ajudá-las. Empodere-se. Então saiba disso, que existem pessoas que a gente precisa ter informação, e recebendo essa informação a gente vai poder ter uma melhor arma para ter uma boa relação com o bebê, aleitamento materno e tantas outras coisas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei passar várias coisas, de forma bem geral, mas tentando aprofundar um pouco. Como vocês sabem, eu tenho um blog que chama um blog da Pediatria Descomplicada. Eu tenho a rede pediatriadescomplicada.com. Eu tenho o Facebook, a página que é o Pediatria Descomplicada, e o Instagram, que é @pediatriadescomplicada. Lá eu coloco muitas coisas sobre a amamentação, dúvidas. Eu vou pedir para vocês no final deixarem também as dúvidas de vocês. Estou sempre à disposição, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada por terem me acompanhado. E é isso. Agradeço muito vocês. Um beijo e bom congresso.